E aí, beleza? Guilherme Cida aqui mais uma vez e hoje a gente vai falar sobre equalização. Há umas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre compressores, mais especificamente 5 compressores que seriam fundamentais para você ter no seu set de plugins, e hoje eu quero fazer uma coisa parecida com os equalizadores. Então eu vou apresentar 5 plugins de equalização que eu acho que vão turbinar aí o seu trabalho. Eu sei que o único equalizador digital desses nativos que vem nas DAWs já é suficiente para você resolver a maior parte das situações de áudio. Eu sei também que é isso que a maioria da galera utiliza. Mas existem outros tipos de equalizadores que podem expandir aí o seu leque de possibilidades de equalização. Desde usos estéticos a usos corretivos, alguns equalizadores possuem atributos especiais e fazer um uso consciente desses atributos pode ser muito benéfico para o seu resultado. Então eu quero te mostrar alguns tipos de equalizadores, as suas especificidades e a justificativa para você incorporá-los no seu trabalho. Vamos dar uma olhada na DAW para você ver os exemplos. Então vamos lá mais uma vez aqui no Reaper para a gente conferir nossos exemplos e conhecer aí os 5 tipos de plugins de equalização que eu quero sugerir para vocês que vocês adicionem, né? Incorporem na forma de que vocês trabalham. Então eu coloquei algumas tracks aqui só para a gente poder fazer uma aplicação rápida, né? Mostrar rapidamente como é que funciona esses equalizadores. A minha intenção aqui na verdade não é ficar mostrando o uso deles na prática, não. O que eu quero debater mais é a lógica que leva você a usar cada um desses plugins, tá bom? Então eu estou partindo do seguinte raciocínio. Eu estou considerando aquele cara que ele trabalha prioritariamente com aquele pluginzinho digital nativo, né? Que é o mais comum aí do pessoal utilizar. No Reaper é o ReEQ, né? Esse aqui. Então quase toda DAW tem um pluginzinho desse de equalização que você usa, um plugin bem simples. Ele, como a gente falou, ele vai resolver grande parte aí das situações de áudio, mas eu quero expor aqui algumas situações em que vale a pena você utilizar outros tipos de equalizadores. Então vamos começar do começo e vamos começar do simples. O primeiro tipo de equalizador que eu acho que vale a pena você utilizar é justamente um equalizador que não tenha esse gráficozinho, certo? Esse gráfico aqui, ele te leva a fazer uma equalização uma abordagem muito visual, né? Você trabalhar de forma muito visual. E a equalização, ela precisa que você desenvolva o seu senso auditivo. Então uma coisa que vai te ajudar a desenvolver esse senso auditivo, que justifica você usar um compressor que não tem aquele gráficozinho, é justamente essa questão do treinamento do seu ouvido, tá? Certo? Então um plugin desse tipo aqui, que não precisa ser esse, ele vai te ajudar a desenvolver mais o seu senso crítico aí da audição, porque ele te força a trabalhar mais com o ouvido do que com os olhos, tá? Então esse aqui é bem básico, é mais um treinamento do que algum uso mais específico, né, de corretivo ou estético. Bom, além desse, a segunda categoria é você utilizar algum plugin de equalização, principalmente para finalidades estéticas, que tenha algum caráter, né, alguma identidade sonora. Eu vou colocar esse plugin aqui após um Tone Generator para a gente poder constatar que ele gera um grau de distorção harmônica, tá? Então quando eu colocar aqui o Tone Generator para tocar, ele vai gerar essa frequência pura aqui, e só de ligar o plugin, você vê que ele tem aqui um grau de distorção harmônica, tá vendo? Então esse tipo de plugin que não necessariamente precisa ser esse aqui,
a Softube tem vários plugins que tem essa característica. Esse aqui também é um plugin que funciona muito bem para essa finalidade de boosts estéticos, né? E que, como vocês podem ver, tem um grau de distorção harmônica. Então, como eu falei, são plugins que têm uma certa característica, né? Uma certa identidade sonora. Então, se, sei lá, você, numa master, por exemplo, você sente a necessidade de valorizar uma determinada região de frequência, pode ser interessante você utilizar esse tipo de plugin, né? Eles costumam ter um pouco mais de identidade na questão das texturas, então vale a pena você testar o outro Softube que eu tinha colocado antes. Ele é um plugin que eu gosto, por exemplo, para fazer boosts de agudos, porque eu acho que ele tem uma textura bonita de agudos, né? Então você escolhe a frequência que você quer, sei lá, a partir de 8K você dá um boost de 2, 3 dBs aí, isso em master, né? Quando você tem uma mix que está equilibrada, não tem excesso de agudos, ou então uma mix que está um pouquinho velado, você dá essa valorizada com esse plugin, é bem interessante, tá? Outro tipo de plugin que vale a pena você incorporar no seu uso, aí já é uma questão bem mais técnica e mais corretiva, não é estética como a gente falou aqui. É um tipo de equalizador que surgiu tem pouco tempo, que são os equalizadores dinâmicos, né? Então, o que é um equalizador dinâmico? É um equalizador em que ele tem threshold, tá? Aquele parâmetro que a gente está acostumado a ver no compressor. Ele tem o equalizador dinâmico, ele tem um threshold. Então, por exemplo, você pega uma banda, vou dar um play aqui nessa música. Então, sei lá, você tem uma determinada demanda de equalizar, não de forma definitiva, mas apenas em momentos específicos. Sei lá, por exemplo, uma voz que tem uma sibilância, um S que está saltando. Então você pode setar essa banda para ela só atuar quando de fato você tiver a presença dessa frequência num nível mais elevado, que desperte a necessidade dessa equalização, certo? Então, eu vou fazer aqui um exemplo qualquer, só para vocês verem a atuação aqui do equalizador. Ele me mostra aqui qual é o nível, né, em que essa região de frequência está atuando. E se eu mexo aqui no range, vou exagerar para poder ficar mais fácil de vocês perceberem. O equalizador ele só vai ativar a banda para situações em que eu tenho um nível dessa frequência ultrapassando o limite que eu estabeleci aqui no threshold, quando eu tenho volumes acima desse threshold que eu estabeleci. Isso parece com compressor multibanda, mas é diferente, porque na compressão você tem de fato o resultado final, o resultado sonoro do som sendo comprimido. Aqui não, aqui é só mesmo uma variação de ganho que está acontecendo, tá? Então existem muitas situações em que um equalizador dinâmico desse aqui, ele pode fazer um ajuste fino, tá? Nesse tipo de situação que eu falei, em que você não precisa de uma equalização constante, em que você quer equalizações que aconteçam só em determinados pontos da música ou determinados pontos daquela track, tá bom? Então esse aqui é o terceiro tipo. Outro tipo que também tem a ver com a questão estética é um tipo de equalizador chamada back sandal, né?
Esse tipo de equalizador, geralmente ele é utilizado para shelf, né? O que é shelf? É aquele tipo de banda que controla as extremidades, tá vendo aqui? Low shelf e high shelf. Então você controla as extremidades do espectro de frequência. Então esses equalizadores aqui, eles são equalizadores que têm essa finalidade. Só que o diferencial é que as curvas que eles trabalham são curvas bem suaves, certo? Então esse plugin aqui da Plugin Alliance, ele é de fato uma emulação de um hardware, né? de um equipamento de equalizador que realmente existe fisicamente e que se tornou assim um equipamento bastante famoso para masterização, justamente pela musicalidade que ele consegue fazer estes boosts e essas correções de extremos dos espectros de frequência, tá bom? Então você tem se você gosta de fazer esse tipo de abordagem em masterização, que é uma abordagem bastante comum, né? Você chega com a mix equilibrada e na master você dá uma valorizada no corpo, né? No peso da mix e no brilho da mix, ela tende a soar mais valorizada. Em vez de fazer isso com um equalizador comum, você pode fazer então com um equalizador desse tipo aqui, né? Com back sandal. Vamos dar uma sacada. Coloquei uma regulagem qualquer aqui, de forma mais sutil, só pra gente dar uma sacada. Vamos ligar e desligar. Repara como os extremos, né? Tanto o brilho da música quanto o corpo da música pinta bem legal. É um recurso bastante comum, né? Bem clichê assim, mas que surte um efeito muito bacana, funciona muito bem. E eu tenho gostado de fazer com esse tipo de plugin aqui. Eu usava um outro que era até um gratuito, depois eu posso até deixar aqui na descrição. Eu gostava de usar um outro que era até gratuito, mas agora saiu esse aqui da Plugin Alliance de uma forma mais acessível e eu botei aqui no meu set de plugins também, tá? Então fica a dica. E o último tipo de equalizador que eu acho que vale a pena você incorporar aí no seu trabalho é equalizadores que têm a função de Match EQ. Também é uma função que vem se desenvolvendo aí cada vez mais, ficando cada vez mais comum. Existe uma certa variação de plugin para plugin, mas na essência o que essa função faz é tentar estabelecer em uma fonte uma curva de frequência, uma resposta de frequência de uma referência, entendeu? Eu vou mostrar aqui que vai ficar mais fácil. Existem outros usos, né, para esse recurso. Eu vou mostrar aqui um desses usos. Então, por exemplo, ó, eu tenho duas músicas aqui, né? Vamos dizer que eu estivesse terminando a minha produção e a minha master e eu estivesse me baseando numa referência. O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar essa referência, que não é o caso aqui. Eu peguei duas músicas aleatórias qualquer, que eu tinha aqui no meu computador. Eu posso pegar uma música de referência e mandar o equalizador fazer uma leitura dessa curva de frequência. Então eu dou play e ele vai fazer uma análise. Fácil demais, eu tenho que lutar. O tempo passa rápido, eu não posso vacilar. Eu tenho que agir. Depois que ele fez a análise, que eu tenho uma curva aqui, eu posso salvar essa curva. Então eu já tinha salvo aqui antes, vou salvar de novo. Então você salva, dá um nome, sei lá, dá o nome dessa música, dá o nome da sua referência, ok? E aí você vai numa parte parecida, né? Que eu peguei o refrão da música. Você tem que escolher bem também qual parte que você quer usar para equivaler uma coisa a outra, tem que ter uma certa coerência.
Mas aí você vai na outra música, no caso a sua produção, numa parte mais ou menos equivalente. É claro que essas referências elas têm que serem semelhantes, né? Você não pode querer comparar laranja com banana, porque vai dar uma curva muito maluca. É um pouco do que acontece aqui, né? São duas músicas com uma proposta diferente de som e tal, mas eu só estou fazendo um exemplo aleatório. Então você pega e carrega essa curva lá na sua produção, na sua master. Vamos ver. Sempre mais, agora é sempre mais. É sempre mais, agora é sempre mais. Sempre mais, agora é sempre mais. É sempre mais, agora é sempre mais. Sempre imperado na equação, segredos sempre mais, agora é sempre. Beleza, voltei algumas vezes só para ter certeza. Depois que ele fez a análise ele tenta colocar uma curva sobre a outra, você pode clicar aqui na função Match. E o que ele vai fazer? Ele vai criar no equalizador pontos que tentam mostrar as compensações que você tem que fazer. Então você pode escolher aqui quantos pontos você quer colocar, né? Você pode colocar mais ou menos pontos. Eu vou deixar os 6 aqui que ele colocou. Você clica em Finish. Ele gerou então aqui uma curva de equalização que tenta aproximar a sua música da referência que você utilizou. Você vai ver que muitas vezes isso gera, se as músicas não são próximas, isso vai gerar uma curva muito maluca, né? Vamos ouvir primeiro 100. Sempre mais, agora é sempre mais. Agora com a curva que foi gerada. Sempre mais, agora é sempre mais. 100. É sempre mais, agora é sempre mais. Fica meio crazy assim a coisa, mas não necessariamente você tem que usar dessa forma aqui. Eu acho que o mais interessante não é aplicar em si a curva que foi, a equalização que foi gerada, mas fazer uma leitura e uma interpretação do que essa equalização aqui quer dizer. Então, por exemplo, essa equalização aqui, por exemplo, essa banda aqui, por exemplo, ela me diz que em relação à minha referência, a minha produção precisaria aliviar excessos de agudo. Teria que aliviar excesso de agudo, teria que aliviar excesso de médios aqui e aqui, eu teria que valorizar médios graves aqui e aqui, e eu teria que aliviar a quantidade de subgraves, certo? Com esse insight, vamos dizer assim, você pode partir então para refazer os ajustes necessários na sua mix e na sua master para atender a essas demandas que o Match aqui te mostrou, tá? Então eu acho assim, não é uma solução definitiva, milagrosa, mas para quem está treinando o ouvido, para quem tem dificuldade de tentar igualar uma coisa com a outra, esse aqui é um recurso de equalização que pode te ajudar, tá bom? Então testem aí, deixe no comentário e me fala o que vocês acharam. Qualquer dúvida eu vou esclarecer. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixe de curtir e assinar o canal, isso é muito importante para impulsionar o meu trabalho. Quero te convidar também para assinar a lista VIP, eu sempre falo isso, para a lista VIP é onde eu mando os treinamentos mais completos. Tenho certeza que isso vai ser bastante útil para você também. E se você gostou do tema equalização, eu te convido a conhecer o curso Turbo Mix, em que eu apresento essa parte de forma bem abrangente, bem detalhada. Eu tenho certeza que você vai ter bastante coisa para agregar aí no seu trabalho e melhorar o seu resultado. Beleza? Um abração e até a próxima.